Pessoal, aqui é o Monte do Baobá em Porto de Galinha, pessoal. Aqui é a árvore histórica da África, pessoal. O Baobá que veio da África para o Brasil através da escravidão, no tempo dos escravos, pessoal. Então, pessoal, é uma árvore histórica que vive mais de 200 anos essa árvore, pessoal. Então, eu estou aqui com esse privilégio de estar ao lado dessa árvore histórica, pré-história, que Deus criou, pessoal, para que nós pudéssemos usufruir da sombra dela, do fruto dela. Ela também ajunta água no pé da raiz dela, dependendo da localidade, em cada área que ela estiver. Então ela está aqui num monte, numa parte de terra muito alta, que a gente chama de monte, pessoal. Então, pessoal, a natureza que Deus criou, ela é linda, para que todos vejam que Deus, Ele criou a natureza para que a gente pudesse usufruir. Então aqui é um lugar que você pode ler a Bíblia, você pode ficar aqui, passar o dia, passar a noite. Tá vendo, pessoal? Lugar lindo desse. Então, para que vocês entendam como é um lugar desse lindo, que muitas vezes a gente não dá valor à natureza, mas aqui é o nosso refúgio. Quando você está triste, quando você está preocupado, quando você quer descansar, aqui é um lugar perfeito, um refúgio perfeito, pessoal, para que a gente possa descansar. Então eu estou aqui no monte, ao lado dessa árvore linda do baobá, para que eu possa orar, ler a palavra de Deus. Aqui é meu quarto secreto, pessoal. Aqui é meu templo espiritual secreto, que Deus me revelou em sonho alguns anos atrás, de 2014 para 2016. Então, pessoal, o lugar aqui é lindo, lindo, lindo. Então, como vocês estão vendo aqui, aqui atrás de mim fica o Rio do Mangue, da Maré, onde passa os caranguejos. E lá embaixo é a praia também, pessoal. A praia de Porto de Galinha, em Pernambuco. Então, como vocês estão vendo aqui, esse lugar lindo aqui, maravilhoso. Então, hoje está um lindo dia, como vocês estão vendo, de sol. Tá vendo, pessoal? Então eu estou aqui sozinho fisicamente, nesse lugar lindo, maravilhoso. Hoje é domingo, pessoal. Então eu estou mais uma vez aqui no Monte do Baobá, em Pernambuco, em Porto de Galinha, na pista que vai para Serrambi, pessoal. Então, eu agradeço a Deus por esse momento de estar aqui, para que eu possa orar, falar com Deus vivo que fez o céu e que fez a terra. Então, para vocês verem que eu estou aqui com a Bíblia aqui, eu leio a Bíblia quase todos os dias, pessoal, porque a Bíblia diz que nós temos que ler ela dia e noite. Está lá no Salmo 1, versículo 2, meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, pessoal, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia é a verdade, pessoal. A Bíblia, ela não é só palavra escrita por mão de homens, mas a Bíblia, ela tem poder, porque é a palavra de Deus para mudar nossa vida, para mudar nossa história. Então a palavra de Deus, pessoal, ela é viva e eficaz. Ela penetra entre o nosso espírito e a nossa alma e o nosso corpo físico. A palavra de Deus, pessoal, pela fé tem poder de nos curar fisicamente e nos curar espiritualmente. Então não duvide da palavra de Deus, porque Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus diz em sua palavra que o que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. Então a sua mente, que é o seu espírito, ele é alimentado pela palavra de Deus. Então quando eu e você lê a Bíblia individualmente, é nós e o Espírito Santo de Deus nos guiando na sua palavra. Então, entenda isso. Nós comemos o alimento do dia a dia para alimentar o corpo, mas o nosso espírito e a nossa mente, pessoal,
ele é fortalecido pela palavra de Deus. Então, quando você está com a mente perturbada, está passando por depressão, está muito triste, está angustiado, está revoltado da vida, tem que ler a Bíblia. E eu tenho experiência na prática, pessoal. Eu não estou aqui mentindo para vocês. Eu já passei dos 40 anos, pessoal. Desde os meus 18 anos, pessoal, que eu leio a Bíblia. Então eu tenho muita experiência pela misericórdia de Deus em primeiro lugar. Porque o Espírito Santo é quem me guia todos os dias na presença dele. Então no mundo espiritual e no mundo físico, pessoal, eu tenho experiência suficiente. E Jesus disse que aquele que confessar ele diante dos homens, ele nos confessa diante do Pai dele. E Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pessoal, nós temos que preparar o nosso espírito. Não é só o corpo. Malhar, se alimentar bem é importante, para que a gente tenha saúde. Mas nós temos que preparar o nosso espírito, que é o mais importante. Uma coisa está ligada à outra, pessoal. Então vamos adorar a Deus enquanto a gente estiver vivo aqui na terra, porque a Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus enquanto a gente respira aqui na terra. Porque depois que nós morrer, pessoal, nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente fez aqui na terra, de certo e de errado. Então se você procurou seguir a Bíblia, você está seguindo a Deus, o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. E Jesus disse que a verdadeira religião é aquela que adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia é a verdadeira religião, pessoal. Siga a Bíblia 100%, de Gênesis a Apocalipse. Leia a Bíblia toda, mas no início leia os 4 evangelhos de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai Celestial se não for através de mim. Então Jesus está conosco em espírito. Ele disse, eu subirei, mas o Consolador virá, porque o Pai enviará. E Jesus Cristo, pessoal, em espírito, ele é o próprio Deus. Ele está aqui na terra conosco, com você e comigo. Ele vê tudo, ele ouve tudo, porque ele é espírito. Então Jesus está aqui na terra conosco, pessoal, em espírito. Creia nisso, porque a Bíblia diz que é a Trindade, o Pai, que é o corpo celestial, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, e Jesus em espírito, e Jesus o corpo em carne, que é o Verbo, que está ao lado do trono do Pai dele. Então o Pai e o Filho estão sentados no mesmo trono, que o trono é grande, a Bíblia diz lá em Apocalipse. É um grande trono branco, que cabe os dois assentados. Mas em espírito, Deus Pai e Jesus Cristo, em espírito, está aqui na terra conosco, pessoal. Tanto é que eu estou gravando esse vídeo aqui, divulgando para vocês publicamente, sem nenhum medo. Porque Jesus Cristo, o Pai Celestial, em espírito, que é o Espírito Santo, está dentro de mim, está comigo aqui neste momento, está comigo todos os dias. Quando eu vou dormir, quando eu acordo, ele está comigo 24 horas, pessoal. Então eu sigo a palavra de Deus. Eu não sigo a homens, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mas é uma experiência pessoal entre você e o Espírito Santo de Deus. Assim como eu tenho experiência com Deus, vocês têm que ter também. Porque Jesus Cristo disse que Ele se revela em nós. Ele revela o Pai dele em nós, que é o Espírito Santo, que é Ele mesmo. Então, os 3 é um só, pessoal. Mas você tem que entender que Deus Pai é o corpo celestial que está sentado no trono lá no céu. E Jesus é o Verbo, que é o corpo físico em carne perfeito. E o Espírito Santo, para estar aqui na terra conosco, ele usou Jesus, ele estava dentro de Jesus. Então Jesus subiu para o céu, para se assentar no trono ao lado do Pai dele. E ele em espírito está dentro de nós agora, pessoal. Então, eu tive uma experiência aos 13 anos. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Assim como você está ouvindo a minha voz neste momento, eu ouvi também a voz do Espírito Santo. E ele entrou dentro de mim através de outro cristão crente, evangélico, que é o irmão Esdras, que ele está nos céus já na eternidade, ao lado de Jesus Cristo, adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo lá, em espírito. E eu recebi o Espírito Santo de Deus através desse irmão. Ele era presbítero missionário, pessoal. Ele pregava o evangelho a todas as pessoas aqui em Porto de Galinha. Ele morava em Recife, em Pernambuco, e veio para aqui, para Porto de Galinha, em Ipojuca, anunciar o evangelho às pessoas aqui. Juntamente com outro irmão que mora aqui, que hoje ele é pastor, o pastor França. Então, pessoal, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela palavra dele, que é viva e eficaz,
que alimenta meu espírito e fortalece a minha mente, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.